De fato, da gente falar com ele. Vandique Silveira chegando aqui na nossa programação. Bom dia, Vandique, bem-vindo. Bom dia, Paula. Bom dia, Felipe, Maurílio e a todos que nos assistem. Nós somos o primeiro canal, plataforma de economia, política, negócios, finanças no Brasil. A Paula vai contar para vocês o que aconteceu. Exatamente, né? Não, contra fatos não tem nem argumentos, né? O Vandique, somos sim, estamos aqui desde 2020, nascemos em 2020, estamos nas principais TVs, nas operadoras, na Pay TV há um ano, inclusive agora, você sabia que outubro é o nascimento da BMC News, dia 13 de outubro de 2020, nascemos no YouTube. E a nossa estreia nas principais operadoras foi em 2023, agora então estreando também na Samsung TV Plus e trazendo aí muitos conteúdos, né? Não especificamente há muita gente querendo correr atrás aí, né? Talvez desse tema, desse gap. Acho importante e saudável, inclusive, né? Debater bastante o mercado, mas o título de primeiro é nosso. E esse é o dedo errado que vai para o Instagram, mas para quem entende sabe exatamente o que eu estou mandando no Instagram. Exatamente. Vandique, vamos se trazer aqui, são vários pontos para a nossa conversa, inclusive importantes, né? Eu queria primeiro começar aqui o gancho falando, a gente teve a apresentação do relatório ontem, trimestral de inflação, traz ali, né, uma leitura, uma revisão, inclusive nesse relatório do Banco Central, dessa atividade mais forte, depreciação cambial, expectativas desancoradas, tudo isso ali foram fatores dessa revisão e coloca ali, de fato, a inflação acumulada em 12 meses subindo de 13,93 em maio para 4,24. A gente tem debatido bastante sobre isso, inclusive você sempre traz, né, acho que essa visão, inclusive, importante ali das consequências, até mesmo, principalmente quando a gente fala que não há uma outra forma do governo conseguir aumentar a arrecadação se não for através de aumento de impostos ou através de inflação. A gente está vendo aqui, pelo menos o relatório trazendo isso, como que você de fato enxerga, diante de todo esse cenário que nós estamos vivendo, a gente tem ali queda do petróleo, né, talvez uma queda também, uma alta na taxa de juros real, mas como que você enxerga de fato todo esse nosso contexto econômico? Paula, de fato, nós estamos num contexto desafiador para os economistas, tá certo? Nossos modelos não têm sido muito bons para prever PIB e, ultimamente, a inflação tem surpreendido. No entanto, né, existem alguns fatores que podem ser, inclusive, o fato da maneira de se contabilizar a inflação não estar correta. Semana passada, aqui na quinta-feira, eu e o Fábio Fares falamos exatamente isso e eu usei a minha visão de economista, olhando com a minha lupa e microscópio, né, falando de inflação nos Estados Unidos. E ele usou um argumento ao meu contra-argumento dele, dizendo o seguinte, é porque você não vive aqui. Porque quando eu entro nos supermercados, quando eu vou fazer um corte de cabelo, algo desse tipo, os preços sobem. Então, o que eu vejo é que existem discrepâncias bastante notáveis, regionais. Eu acredito que a gente não captura totalmente o valor real da mudança de preços que está acontecendo. E outra coisa, existe um lag inflacionário, né? Normalmente, quando a gente faz uma regressão, né, utilizar uma metodologia econométrica para analisar o impacto da inflação e da política monetária, existe o que a gente chama de um lag, e esse lag é algo que aconteceu no passado que vai ter impacto no futuro. Ou quando você toma uma decisão hoje de política monetária, aumento ou queda de juros, isso reflete na economia real, né? Ela vai se transferir para a economia real ao longo do tempo. As coisas não acontecem imediatamente. Então, a gente pode ter algum tipo de evento como esse acontecendo, tá certo? E eu também não vou tirar a responsabilidade dos economistas. Muitos dos nossos modelos podem ser que tenham que ser sofrer um update, né? Um facelift, como o setor automotivo fala, né? Um facelift de meia vida. Mas o que eu estou vendo é o seguinte, tem um estudo muito interessante feito pelo Asa Bank, do Costa, economista deles, que mostra uma pressão muito grande do lado da demanda, né? A demanda, o valor da demanda em termos de crescimento dela, se a gente falar de inflação de demanda, eu não gosto desse termo porque inflação é uma questão monetária que
ela acaba batendo do lado da oferta e da demanda, mas não existe inflação somente de demanda, existe a decomposição da inflação total. O que acontece? Esse estudo feito pelo Costa, que é um excelente estudo, mostra que a demanda cresceu a mais de 6%, enquanto a oferta não tem crescido muito, algo em torno de 0,81%. Quer dizer, isso mostra que, de fato, a leitura dos números pelo Banco Central com relação ao hiato do produto, o hiato do produto é o potencial produtivo de um país, né, o PIB potencial, e o nível de produção que a gente está vivendo. Se ele é negativo, significa que existe um hiato de fato, um espaço aberto, a gente não está usando toda a capacidade produtiva do país. Se a gente tem um hiato zero, significa que a gente está perfeitamente eficiente, trabalhando dentro da fronteira de possibilidades. Se a gente tem um hiato positivo, como é o caso atual, a gente está rodando, queimando a fricção do carro. A gente está andando muito acima do nível da nossa capacidade produtiva. Então, eu consigo comprar esse posicionamento através do estudo do Asabank. Ô, Vandir, que aí, como que fica o cenário de projeções, o cenário de estudos dos economistas, quando a gente tem essa percepção de desancoragem, justamente também por conta de um cenário fiscal que a gente pode abordar daqui a pouco, mas quando a gente vê os números desacelerando, a gente vê a deflação de agosto, a gente vê um IPCA 15 menor do que o esperado, está tendo algum ruído aí no meio desses indicadores ou falhas em projeção ou um cenário atípico que não está convergindo para a projeção? Existe sim, é uma tese, tá certo? Mas ainda é cedo, a gente precisa incorporar isso nos modelos econométricos, mas o advento das bets, tá certo? Nós vimos que nós transferimos apenas no mês de agosto algo em torno de 21 bilhões de reais em um mês, direcionado para as bets. Só o pessoal da Bolsa Família direcionou para a bet cerca de 3 bilhões de reais, ou 15% do total de transferência para os beneficiários. Isso significa o seguinte, que pode ser que a população brasileira, principalmente a população de menor poder aquisitivo, esteja substituindo, né, compras, inclusive de produtos básicos, pela bet, na expectativa de ganhar dinheiro fácil e rápido. E com isso não sobra dinheiro para ir ao mercado fazer compra e está impactando. Inclusive, o relatório de inflação mostrou que os alimentos não performaram abaixo da expectativa. Então, isso é uma tese, não existe nada cientificamente comprovado. Eu, inclusive, vou incorporar nos meus modelos como é que seria uma modelagem com relação a isso, mas é algo que está nos surpreendendo, a quantidade de pessoas e o volume total. Só para a gente trocar em miúdo, se a gente continuar nessa mesma atuada, ao fim de 12 meses, o Brasil vai gastar mais de 2% do PIB, né, o brasileiro, em bets. Ô, Vandir, esse é um tema muito sensível e, inclusive, importante da gente, acho que muito debater, porque envolve vários pontos, até mesmo comportamental, né? E economia é uma ciência, estuda muito também a questão do comportamento, mas esse endividamento, né, que a gente está vendo especificamente, teve até uma pesquisa que chama muito a atenção do número de pessoas que fizeram empréstimos, pegaram crédito ali para continuar, né, e para jogar ali, e muita gente tem a percepção, muito desses jogadores acabam tendo a percepção que é uma alternativa de se fazer dinheiro, como se fosse um investimento que não é de fato, né? Ele quer ali pegar um empréstimo para tentar jogar e recuperar esse dinheiro como um todo. Isso, de alguma forma, esse endividamento, o quanto você enxerga que essas bets, elas podem acentuar ainda mais a pobreza e agravar ainda mais a desigualdade social do Brasil? Paula, como um libertário, um ultraliberal, eu acho que não é a bet que vai causar a pobreza. O que causa a pobreza no Brasil é a ignorância do brasileiro. O brasileiro é um dos povos mais ignorantes que eu tive capacidade de encontrar na minha vida, e eu já estive em 74 países, em lugares muito inóspitos do ponto de vista de conhecimento. Então, o brasileiro é um povo ignorante. 53% dos adultos, ou 90 milhões de pessoas, não tem ensino médio.
São pessoas que não dão para fazer muita coisa na vida. Por isso que a nossa produtividade real do trabalho está estagnada há 60 anos. Por isso que a produtividade cai, tem alguns picos momentâneos, mas cai. Então a gente não tem capacidade de discernimento. Nós somos pessoas que não estudamos e não tivemos abertura da nossa mente. Então, ao invés de proibir a bet, a gente precisa educar o brasileiro do que significa investir, né? Porque tem mais gente jogando no Tigrinho do que gente investindo no Tesouro Direto ou outras alternativas, inclusive até a poupança que não é investimento. Quer dizer, é um mix de ignorância com vagabundagem. O cara quer ganhar dinheiro rápido. A gente não pode tirar esse aspecto não, da preguiça, né, desse marasmo dos trópicos que assola o nosso povo. Isso é um problema muito sério. Então a gente tem que prestar muita atenção, educar o povo. 90 milhões de pessoas não terminaram o ensino médio no Brasil. Uma Alemanha inteira de pessoas que não têm a competência mínima para ser considerado pela OCDE como skilled workers, né? Trabalhadores qualificados. Deixa eu só fazer, só para concluir esse ponto, inclusive, Vandir, que o presidente Lula até comentou ali, defendeu a questão da regulação dessas apostas online. Ele diz que isso poderia ajudar, de fato, a conter esse endividamento das pessoas, olhando muito mais ali, depois daqueles dados divulgados do Bolsa Família, que são dados muito impressionantes, inclusive ali 3 bi só em agosto. Você acredita que, de fato, a regulação ela é realmente a solução para esse problema? Regular essa prática vai, de alguma forma, ajudar, servir ali para que essas pessoas se conscientizem a não jogar, sendo que a gente está vendo um aumento muito expressivo a cada mês que passa de brasileiros por falta dessa educação que você trouxe? Paula, a gente tenta criminalizar. A gente criminalizou o jogo do bicho há mais de 100 anos. Ou quase 100 anos, né? Tem banca do bicho em toda esquina. Qualquer bar, qualquer banca de jornal tem banca do bicho lá dentro. Não dá para regulamentar algo que as pessoas querem fazer. Eu quero fazer, eu vou fazer. Não é uma questão de regulamentar. A questão é ensinar para a pessoa, abrir a mente dessa pessoa. Pode regulamentar o que quiser, tem cassino clandestino em todo quanto é lugar. Né? Não adianta regulamentar. É insossa essa ideia de que, vamos criar mais uma regra. O Brasil não carece de mais regras. O Brasil carece de educação para o povo para entender o mínimo necessário para que ele tome uma decisão consciente. E jogar no tigrinho, fazer aposta na bet X ou Y que tem por aí, não é um investimento. A chance de você perder é muito maior do que você jogar. Então, como você não sabe estatística, porque você não terminou o ensino médio, você não sabe calcular a probabilidade de ganhar. Então, é por isso que você joga. É essa que é a razão que você joga. Agora, evitar que o cara jogue é um absurdo, é uma interferência na vida privada da pessoa. O cara faz o que ele quiser com o dinheiro dele. É dinheiro do Bolsa Família. No momento que a gente deu dinheiro pro cara, o cara faz o que quiser. Ele pode fumar, ele pode cheirar cocaína, pode tomar cachaça, pode fazer o que ele quiser. Por quê? A gente agora vai colocar dinheiro com uma marquinha do lado, uso somente para comida? Aí também é o Estado, né, sendo a babá definitiva de adultos. Né? O que não pode acontecer, e o que eu tenho medo que aconteça, é que, porque as pessoas estão usando o dinheiro do Bolsa Família para jogar, os R$600 mais os 200 por dependente não vão ser suficientes, e de repente a gente aumenta o Bolsa Família para o cara poder jogar, para a gente subir. Quer dizer, esse aí é o pior dos mundos, né? E eu já ouvi gente falando algo dessa maneira. Né? Tem que ser o que é, que já acho muito. 600 pratas no Brasil é muito dinheiro, tirando capitais. Né? A gente precisa entender que o país é muito grande. É um absurdo a gente ter um Bolsa Família federal. Isso deveria ser um projeto do governo federal com dinheiro para os estados tomarem decisões do valor real do custo de vida em cada localidade. 600 pratas em São Paulo não funciona para nada, 600 pratas, sei lá, em algum lugar lá do Piauí, deve fazer com que o cara tenha dinheiro de sobra para jogar na bet. Então a gente precisa ser consciente. Agora, eu quero ver quem vai ser o governo federal que vai ser razoável, racional e íntegro de abrir mão do Bolsa Voto, que é o Bolsa Família, e passar isso para os estados, menos os estados que não são aliados políticos. Mas esse seria o processo, a conduta certa e eficiente. Ô, Vandir, o nosso tempo não
dá para expandir tanto, mas eu queria umas pinceladas sobre alguns temas, né? Você falou sobre carimbar o dinheiro, eu ouvi até recentemente o Banco Central falando do Drex, que o Drex poderia estipular que a pessoa só comprasse a 5 quilômetros da sua casa, em vendas, que não comprasse determinados tipos de alimentos ou determinados tipos de produtos. Essa seria uma transformação importante. Mas relacionado às apostas esportivas, não dá para a gente perceber, de repente, duas situações. Uma que o governo pode colocar muito dinheiro no bolso, está achando pesado esses caras e até promover um equilíbrio fiscal por meio dessa arrecadação. Então, talvez banir ou proibir não seria a forma. E um segundo ponto é que, com tanto endividamento causado por essas apostas esportivas, o custo de crédito pode subir também, né? Certamente. Isso pode atrapalhar até quem não está jogando no Tigrinho. Com certeza. Certamente acontece, porque a maior parte desse pessoal vai perder o dinheiro e não vai ter como repagar. E a casa nunca perde. A gente pega e aumenta a taxa de juro do crédito para quem está tomando e quem está pagando. Funciona assim, senhoras e senhores. Quem paga em dia o cartão de crédito, ou seja lá, subsidia quem não paga. O banco não vai perder. A gente repassa o valor. E é assim que tem que ser. O mercado é assim. Você tem escolha de tomar ou não. Deveria saber fazer conta e saber se vale a pena tomar a 4, 5, 6, 7% ao mês para fazer a brincadeirinha de de tomar seu tempo mais esse empréstimo para fazer a aposta esportiva, ou seja lá no que for. Quer dizer, agora com relação a Drex, eu sou veementemente contra a Drex. É a maneira de controlar as pessoas, é um gulag monetário, é o que é. Muito bom. Ô Vandic, e na parte da arrecadação? A arrecadação é perfeito. Eu acho que tributa 70%. Tributa 70%, vai ser maravilhoso, redistribui dinheiro depois. Cuida do cara que está viciado, vai lá, bota o cara numa instituição, faz um lugar florido, bonito, para o cara se recuperar. Mas aí também pode ser até um tiro no pé, porque assim, aumenta a arrecadação das bets, vai trazer arrecadação, só que está impactando e há uma grande previsibilidade, inclusive, de tirar, enquanto a gente está falando aqui, do consumo de alimentos, de varejo, e aí deixa de arrecadar também do outro lado, né? Porque aí você não consegue arrecadar se o consumo for menor, se as pessoas pararem de comprar no varejo, no mercado, enfim, a gente vai criar aí talvez uma faca de dois gumes, né? Certamente. Não tiro esse argumento. Acho que é muito sério, principalmente porque está acontecendo no varejo. O varejo brasileiro já está padecendo pela incompetência e agora porque apareceram as bets. Mas o varejo não está quebrado por causa das bets. O varejo está quebrado porque o modelo de negócio não funciona mais. E existe uma incompetência aqui e ao invés de mudar o modelo de negócio, nós vamos mamar na teta do governo, pedir para o governo nos livrar das pragas dos chineses, da Shein da vida, das outras que vendem blusinhas por aí, ao invés de investir em tecnologia, logística, que são as duas bases do comércio varejista do futuro, que é agora, o futuro chegou. Então, mas de fato sim, pode haver um problema de arrecadação, porque as pessoas não compram, aí ICMS e outras coisas caem por terra. Por isso que, para você ter um equilíbrio nisso, a taxação das bets tem que mais do que qualificar para valer a pena essa situação de perda de arrecadação do outro lado. Por isso que é o seguinte, é um sin tax, né? Do mesmo jeito que eu acho que a gente deve liberar qualquer tipo de atividade, inclusive drogas, taxa 70%. Taxa 70%. E resolvemos parcialmente o problema. Agora, não é eficiente resolver um problema 100%. Existe sempre um custo de oportunidade para resolver alguma coisa. Então é por isso que quando me perguntam se a minha opinião muda, se eu tiver 80% de certeza ou 90% de certeza, o tempo a mais, os insumos a mais que eu vou precisar para chegar no 90, mais perto de 100, mas nunca no 100, 80 resolve. É por isso que existe o critério de Pareto. Então, não dá para resolver o problema. Agora, dá para minimizar os aspectos. Viver em sociedade, senhoras e senhores, implica em ser ofendido, em ter problemas como esse, que não tem solução. Tem minimização, mas zero não vai acontecer. Você me deu um gancho, mas eu vou falar depois sobre isso. No próximo bloco,
para a gente falar um pouco em viver em sociedade implica em muitas coisas. Eu quero entender também, falar um pouco mais sobre as falas do presidente Lula lá na ONU, especificamente ali, né, as alfinetadas de Lula dentro da própria Organização das Nações Unidas. Mas daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre vários outros temas com o Van Dijk. Deixa eu só trazer aqui, antes do nosso intervalo comercial, Jerome Powell, uma grande expectativa, né, para as falas ali do presidente do Fed. Ele está fazendo ali um discurso, inclusive, pré-gravado para a conferência anual do mercado, mas não comentou e não comenta nada de política monetária até agora. A gente tem, inclusive, também o discurso do Williams, que também não vai comentar, Fed Boy aqui, que não vai comentar sobre política monetária nesse discurso, né? O mercado estava aguardando algumas dessas expectativas. Christine Lagarde também, neste momento, não está falando nada sobre juros, nem mesmo sobre perspectivas para a economia dela durante esse discurso. A gente segue aqui de olho, sempre acompanhando, 10 horas e 53 minutos. Você que está ligadinho aqui na programação da BMC News, obrigada pela sua audiência, obrigada pela sua confiança. Inclusive, já fica aqui o convite para que você acompanhe sempre todo o nosso ecossistema. Estamos 24 horas no ar, nas principais TVs do Brasil, também sempre trazendo muitos conteúdos no nosso portal de notícias, bmcnews.com.br, em todas as nossas redes sociais, todo o nosso ecossistema. Fica aqui sempre o nosso agradecimento pela sua audiência, pela sua confiança. Continuem aqui conosco, voltamos em 2 minutinhos, já com muito mais. BMC News.